Oi, pessoal, nessa lição nós veremos alguns resultados sobre séries de Fourier, né? Aqui a gente vai ver resultados mais práticos, né? Os teoremas, as demonstrações digamos, os resultados que são mais interessantes do ponto de vista da matemática, a gente vai deixar de lado. Vocês têm a referência do livro do Jairo Figueiredo, que eu já passei para vocês, e vocês podem ver lá esses teoremas e as suas provas, caso vocês queiram se aprofundar no assunto, tá? Bom, vamos começar por definir uma função f de x, que é escrita, né, definida pela essa expressão aqui. Soma de n de menos infinito a mais infinito de f tio n exponencial de menos i pi x sobre L n. Tá? Veja, essa é uma definição de uma função em termos de uma série, tá? A questão daqui da convergência dessa série aqui, como eu falei para vocês, a gente não vai abordar, tá? Mas vamos supor que essa série aqui converge para uma função bem definida, tá? Eu estou usando a prática de escrever os coeficientes de uma série usando a mesma letra da função, só que com um tio em cima, certo? Isso é mais fácil porque você evita precisar escrever símbolos diferentes, e às vezes você precisa escrever várias funções, então isso complica. Bom, a gente vê naturalmente que essa função aqui, quando você calcular ela em x mais 2L, cada um desses termos aqui vai ser calculado assim, né? Menos i pi x mais 2L n sobre L. Né? Então, esse termo aqui, com o que sobrou, vai dar um fator de i menos i 2πn. Né? Como n aqui é um número inteiro, então esse termo aqui ele é igual a 1. Né? Esse exponencial aqui, esse termo adicional é igual a 1. Significa, então, que na prática, termo a termo isso acontece, então acontece para a função toda. Tá? Então, quando a gente escreve funções nesse formato aqui, basicamente nós estamos escrevendo funções que são periódicas de período 2L. Tá? Ok. Bom, agora, aqui eu esqueci de botar um fator que a gente ainda vai ter que determinar. Vamos dizer que esse cara aqui seja uma certa função de base. Tá? Eu vou deixar mais claro o que eu quero dizer com isso daqui a pouquinho. Então, esse fator essa função de base, ela vai ter um certo fator de normalização que eu vou chamar de n maiúsculo, nzinho. Tá? O que eu quero aqui? Eu quero estabelecer uma certa noção de espaço vetorial. Tá? Ou seja, se eu tenho uma função f de x, e tenho, agora não necessariamente uma função f escrita dessa forma de cima, tá? Eu tenho uma função f e uma função g, ambas funções de R em R. Né? Vocês lembram que a gente viu lá como que a gente pode definir a soma de funções do ponto de vista pontual, né? Ponto a ponto, ou seja, f mais g de x é definido pura e simplesmente como f de x mais g de x. Tá? Então vocês veem que aqui a multiplicação, a soma de duas funções, e se eu definir que uma constante a vezes f atuando em x nada mais é do que a vezes o resultado de aplicar f em x, eu estou usando a multiplicação de dois números reais, né? Esse cara é um número real e esse cara aqui é um número real, para definir a multiplicação de uma função por uma constante. E a definição da soma de duas funções. Né? Então você vê que a gente consegue facilmente definir um espaço vetorial aqui. Existe ainda uma complicação que é justamente se essas funções têm os mesmos domínios, as mesmas imagens, para você entender, para você conseguir definir se de fato isso aqui é um espaço vetorial. A gente não vai entrar nesse tipo de complicação, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a ideia aqui é que a gente tem um espaço de funções, tá? E se vocês lembrarem, lá no que a gente viu no começo do curso sobre derivações, a gente primeiro define as derivações, né? A gente define ela, a gente depois mostra, ou a gente cria uma noção de espaço vetorial para elas, certo? E aí depois a gente mostra que um certo objeto especial, lá, que no caso é a derivada parcial, é uma derivação, pode definir uma derivação da variedade e serve de base. Uma vez que a gente fez isso, a gente consegue escrever agora qualquer derivação em termos de combinações lineares dessas derivadas parciais. Né?
Então, a gente construiu uma base, digamos assim, de uma forma ad hoc, né? De uma forma à mão. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente tem esse espaço de funções, que eu estou dizendo para vocês que, num certo sentido, é um espaço vetorial, tá? Tem todas as propriedades do espaço vetorial aqui, acabei de mostrar, né? E que se a gente olhar do ponto de vista, agora, de funções que satisfazem que podem ser escritas dessa forma aqui, a soma de fx mais, isso melhor assim, f mais g de x, nada mais vai ser do que esse somatório aqui, de n de menos infinito a mais infinito, de fn mais gn. E aqui é mais interessante, que vocês podem ver, é que, nesse caso, eu estou somando as componentes, que é exatamente o que eu faço no espaço π x sobre l, n. Que é exatamente o que eu faço no caso de vetores, né, dos vetores em R3, por exemplo, que a gente cansou de ver. Quando você soma dois vetores, somar dois vetores é equivalente a somar as componentes. Aqui está acontecendo a mesma coisa, com a diferença crucial de que agora eu tenho infinitas componentes, tá? Mas ainda são infinitas contáveis, ou seja, eu não tenho o meu índice aqui que rotula as componentes continua sendo um número inteiro, tá? Quando os índices que rotulam números ordenados de números inteiros, então você ainda diz que você tem uma quantidade contável de componentes, tá? Isso vai ser importante para a gente, porque se a gente tiver tempo de entrar em espaço de Hilbert, a gente vai ver que no espaço de Hilbert, basicamente você define ele quando você tem essas bases contáveis, tá? Quando a base não é contável, aí o espaço fica mais complicado e, na prática, não muito útil para a gente, tá? Então, veja, eu mostrei que as funções aqui são um certo tipo de espaço vetorial, funções que se escrevem dessa forma tem essa característica de um espaço vetorial agora de dimensão infinita, e num certo sentido agora, esse cara aqui, ó, parece fazer o papel de elemento de base. Da mesma forma que quando eu tinha uma derivação, eu tinha um vetor qualquer, né, que, no espaço das derivações, que pode ser escrito como uma combinação linear, né, de 1 até n, onde n é a dimensão do espaço, de um certo v, mi, del, mi, né? Esse cara aqui, que é o elemento de base, ele tem alguma relação com esse cara aqui, ó. Tá? Nesse caso, aqui a gente não definiu o produto interno entre eles, a gente definiu o espaço dual, depois definiu tensores, assim por diante. A gente vai fazer coisas similares ali. Tá? Mas nesse nosso caso presente, é mais conveniente a gente partir direto com a definição de produto interno. Tá? Então, suponho que eu quero calcular a seguinte integral. Integral de exponencial de menos i π x sobre ln, de menos L a L, já que a minha função é periódica nesse intervalo, né? Vezes uma certa exponencial de I, π, x, m sobre L. E aqui o fator de normalização, n, 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 m. Tá? Quanto que dá essa integral aqui? Bom, é super simples de fazer, né? Vocês vão ver aqui que isso aqui vai dar... Vou pegar minha colinha aqui, só para não perder tempo. Isso aqui. Tá? Isso aqui vai dar 1 sobre n, 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 m. Né? Você vê que os dois fatores aparecem juntos, vai ficar m menos n, o x está aqui fora, então eu vou ter uma coisa que vai ser assim. L, 1 sobre i, e aí eu vou ter π, m menos n. Deixa eu escrever isso aqui direito. M menos n, tá? Isso aqui é a parte da integral, né? E agora, exponencial de i, π, x sobre L, m menos n. E agora isso aqui é avaliado em menos L a L, tá? Bom,
Veja, aqui já aparentemente tem uma coisa estranha acontecendo, ou um pouco mais complicada, quando n for igual a m, né? A gente pode calcular esse caso separadamente, mas vamos terminar aqui. Então vai ficar L sobre n, 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 m, 1 sobre I, π, m menos n, tá? E agora vamos ver o que acontece com esse cara aqui. Bom, veja, o x, quando o meu L for x, isso aqui vai dar exponencial de Iπ xl sobre L, né? Ou seja, Iπ vezes o número inteiro. Tá? Só que quem é exponencial de Iπ? Né? Quando o número inteiro for par, isso vai ser um múltiplo de 2π, né? Ou seja, vai ser 0, 2π ou menos 2π. Isso tudo vai sempre ser 1, né? E quando esse número for ímpar, esse cara vai ser menos 1, porque ele vai dar justamente múltiplos ímpares de π. Ok, então isso aqui é a mesma coisa de dizer que isso aqui vai dar menos 1 elevado a esse cara, m menos n, menos 1 elevado a n menos m, certo? Porque tem um sinal diferente aqui por causa do menos L. Só que isso aqui é sempre igual, né? Então isso aqui, em princípio, é zero. Então eu poderia dizer que essa integral aqui é zero, só que não é verdade, porque esse termo aqui ele é divergente, quando m for igual a n. Só que quando m for igual a n, esses expoentes aqui do exponencial se cortam, né? Então o que acontece na prática, quando n for igual a m, essa integral aqui ela vai dar outro valor, né? Então na prática o resultado dela é o seguinte, ela vai dar zero se n for diferente de m, e vai dar 2L, né? Ó, quando essa integral aqui, n for igual a m, esses expoentes se cortam, a integral fica só aqui dx, vai dar x, né? Calculado em L menos L, então seja dá 2L dividido por n quadrado, quando n for igual a m. Certo? Então veja, essa integral está dando um delta de Kronecker para a gente. E um delta de Kronecker infinito, né? Ou seja, infinito no sentido de qualquer valor de m e n. Certo? Então, a gente tem agora que a nossa integral exponencial de menos I π x l n sobre n exponencial de I π x m sobre L m dx de menos L a L vai ser igual agora um delta de Kronecker m dividido por 2L dividido por n ao quadrado. Por que eu botei n ao quadrado aqui? Porque o delta de Kronecker, ele só vai fazer, essa expressão só vai sobreviver quando n for igual a m, né? Então, naturalmente, a gente pode sempre botar o nzão nzinho ou nzão mzinho, tanto faz, tá? Porque um só sobrevive quando fica igual ao outro. Então, isso aqui não faz a menor diferença, certo? Então, veja, parece que a gente pode escolher n igual a raiz de 2L. Isso aqui vai me dar esses elementos de base aqui normalizados, tá? Então, eu posso definir agora o meu E vetor nzinho como sendo exponencial de menos I, não confundir a base, por isso que eu botei a seta, para não confundir a base com o exponencial, tá? Π x n sobre L dividido por N. Aqui eu já vou botar direto para não ficar carregando mais esse cara, 2L, tá? E agora, vamos prestar atenção que na prática o que a gente fez é que aquela integral ali é dada assim, ó, integral de m seta estrela, tá vendo? Porque o sinal aqui é mais, vezes, né, que é uma função de x, vezes o vetor de base aqui, n, tá? De x, né? Dx de menos L a L, isso aqui deu delta de m, n. Então parece que isso aqui está definindo para a gente uma noção de produto interno, tá? Ou seja, eu vou definir agora que o produto interno desse cara, m, ponto, n, é dado por essa integral aqui. Isso é uma definição. Menos L a L, tá?
complexo conjugado de x e n de x dx, certo? Que vai ser igual ao delta de n. Então, veja, esse produto interno tem uma coisa estranha. Ele pega o elemento aqui da esquerda e tira o complexo conjugado dele, tá? Isso basicamente define o que a gente chama de espaço de Hilbert, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, tá? Só estou dizendo para vocês que isso aqui é consistente com a noção de produto interno, todas as propriedades que o produto interno precisa ter, esse produto interno vai ter, tá? E que ele é definido assim. Novamente, por mais detalhes, eu posso passar outra referência, já que, se eu não me engano, o Dijário faz tudo no espaço real. Mas a gente vai chegar lá, tá? Então, veja que interessante. Agora, eu posso pegar minha f de x, que é definida daquela forma lá, né, que vocês viram, em termos dessa série, e posso fazer o seguinte, eu posso pegar ela, melhor assim, e posso pegar o produto dela na direção EN, produto interno da f. Tá? Ou seja, eu estou pegando um vetor e estou pegando o produto interno dele com uma certa direção qualquer. Isso aqui, por nossa definição, vai ser exponencial de n, exponencial não, vetor de base n, f de x, aqui complexo conjugado, tá? De menos L a L, dx. Só que o f, se vocês olharem aqui, ele vai ser justamente essa soma, né? Vai ser a soma do fn til com o meu e, tá? Então isso aqui vai ser igual à integral de menos L a L de e seta estrela n somatório de m, indo de menos infinito a mais infinito, já que é um outro, para não confundir com esse n aqui, né? E aqui eu vou ter f til m e m seta de x, aqui de x, né? dx. Só que assim, você vê, esse cara aqui é coeficiente, só depende de m, não depende de x. Então essa integral aqui vai dar o delta de Kronecker, ou seja, isso aqui vai dar f m de til. Tá? Então a analogia se mantém. Aqui agora eu tenho um produto interno no espaço das funções, e eu estou mostrando que o produto interno de uma função com esse elemento de base vai dar justamente aqueles coeficientes que eu tinha lá anteriormente. Certo? Isso que fecha, em princípio, a nossa analogia, chegando numa demonstração, tá? De que você tem um certo espaço vetorial, esse espaço vetorial tem uma base, tá? Essa base é dada por esses elementos que a gente chama de elementos de Fourier, né? Bom, o que precisa mostrar ainda, que é o que está mostrado no livro, é que se você pega uma função qualquer agora, porque aqui eu estou pegando uma função f que está escrita dessa forma, tá? Você pega agora uma função g qualquer, você pode mostrar que se ela satisfaz algumas características, esses coeficientes, ou seja, deixa eu fazer aqui com calma. Pega uma função g qualquer, ou melhor, uma função g que satisfaz uma série de características especiais lá. Tá? Eu posso sempre calcular quem é e, n, g. Tá? E posso chamar esse cara aqui de g til n. Tá? A questão é, será que se eu pegar esse cara aqui e construir a seguinte série, de n de menos infinito a mais infinito, de gn til en x, será que isso aqui converge para os valores de x? Né? Então, é isso que o teorema de Fourier diz, é que, dada algumas características sobre G, né, notoriamente que ela é contínua por partes, com derivada primeira contínua por partes, então, essa série converge para essa função. Certo? Então, basicamente aqui, eu estou mostrando que essa classe de funções com essas características forma, sim, um espaço vetorial em que os elementos de base podem ser escritos como essas funções de Fourier aqui, tá? Os elementos de Fourier. Para fazer várias aplicações, essa base complexa, ela não é tão útil, tá? Então, a gente pode agora estudar o que acontece quando a gente está fazendo transformações transformadas de Fourier, ou séries de Fourier, para funções reais, tá?
E aí, daí a gente tira a base em cossenos e senos, tá? Isso vai ser bem simples agora que a gente tem o resultado complexo. Bom, então vamos lá. Se a minha função x é real, então f de x é igual a f de x complexo conjugado. Mas isso é a mesma coisa de dizer que somatório de n de menos infinito a mais infinito de g tio de n e n seta de x vai ser igual a somatório de n de menos infinito a infinito. Eu estou fazendo do g, era fazer f, um pouquinho. F estrela n tio, tá? E n seta estrela x. Mas vamos lembrar que o nosso e n seta nada mais é do que o exponencial de menos i π x sobre ln, tá? Então, sobre raiz de 2L. Se eu tirar o complexo conjugado dele, é a mesma coisa que eu mudar o sinal do n. Então, basicamente, o que essa função de base tem é a seguinte característica. E complexo conjugado de n vai ser igual a e de menos n, tá? É super fácil ver isso. Então, pessoal, aqui a gente já pode pegar e trocar aqui direto, tá? Menos n. Mas o que está acontecendo aqui, que esse menos n aqui, como eu estou somando de menos infinito a mais infinito, eu posso chamar m' de menos n. Tá? Quando eu fizer isso, eu posso trocar esse cara aqui por m', esse cara aqui eu troco por menos m', e agora a minha soma teria que ir de infinito a menos infinito. Mas como são soma de números inteiros, eu posso inverter a ordem sem problema nenhum, não muda nada. Tá? Então a soma continua sendo agora de m' de menos infinito mais infinito. Tá? Tanto faz. Bom, olha o que aconteceu. A gente pode tirar o produto interno com um certo e qualquer, já que eu tenho uma coisa proporcional, né, com combinações lineares de e. Produto de EK dos dois lados, basicamente o que eu vou mostrar é que F tio de K é igual a F tio de menos K complexo conjugado. Certo? Então, quando você está pegando transformada a série de Fourier de uma função real, os coeficientes de Fourier satisfazem as condições de realidade. Tá? É claro que eu posso pegar K e chamar de menos K e mostrar, por exemplo, que F tio de menos K é igual a F tio complexo conjugado. Então, a mesma característica que a base tem, os coeficientes, né, também vão ter, certo? Então, nesse caso específico, a gente pode, no caso geral também, mas aqui fica mais evidente o que está acontecendo, a gente pode agora decompor essa função em termos de cossenos e senos, tá? Então, vamos lá. A gente tem a nossa F de x, certo? Essa f de x, ela vai ser escrita como somatório de n de 0 de menos infinito a infinito, tá? Aqui a gente tem o f tio n e seta n de x, tá? Só que a gente viu que nós vimos que nós temos aquela característica lá da condição de realidade do f. Então, do f tio. Então eu posso escrever o seguinte, eu vou separar esse somatório em dois, tá? Primeiro eu vou pegar o termo de 0 a infinito, somatório, n de 0 a infinito, tá? Ou melhor, na verdade, melhor separar em 3 pedaços, acho que fica mais didático. Tá? Vou pegar o termo 0 aqui. O termo 0 vai ser f tio 0 e 0, tá? De x. Mais somatório de n igual a 1 até infinito, de f n tio e n seta x. Mais o somatório agora seria de menos infinito a menos 1, né? Então eu posso trocar o meu n por... deixa eu fazer passo a passo. Então, n ele de menos infinito a menos 1, ou de... exatamente. F, N, tio, E, N,
seta de x. Tá? Eu posso trocar esse n aqui nesse somatório, eu vou chamar o n, eu vou chamar de menos n'. Tá? Então, no menos n', a soma agora vai de 1 até infinito. Tá? Então, eu vou trocar. Esse cara vai de 1 até mais infinito, desculpa. Tá? E aqui eu vou ter menos n e menos n. Tá? E depois eu tirei a linha, só para simplificar. O que eu fiz foi o seguinte: n vai em menos n. Tá? Só para a gente encurtar os passos. Tá, pessoal? Então, eu só mudei o índice mudo aqui do meu somatório, tá? E botei os menos aqui, diretamente nos índices de onde eles aparecem. Certo? Na prática, que esse cara aqui pode ficar mais, né, com um complexo conjugado, e esse cara pode ficar mais com um complexo conjugado. Certo? Até aqui, nenhuma novidade. Bom, eu agora tenho F0 tio E0 de x, tá? Esse meu F tio agora, eu vou fazer o seguinte, meu F tio, eu vou escrever ele como F tio parte real mais I vezes F tio parte imaginária, tá? Um número complexo sempre pode ser escrito assim, certo? Então, tá. Agora eu tenho o seguinte, soma n igual a 1 até infinito, a soma é igual, vou manter, tá? O que vai multiplicar, quem que multiplica a parte real desse cara? Vai ser, quem multiplica a parte real, né, do f? F é real n tio, vai ser multiplicado por en de x mais en estrela de x, certo? E a parte imaginária vai ficar assim, ó, mais i f imaginário n tio e n de x menos e n de x complexo conjugado. Certo? Mas olha que interessante. O nosso e aqui, para vocês lembrarem, eu vou escrever ele aqui. Eu vou escrever aqui. Nosso e, seta n vai ser igual a exponencial de menos i pi x sobre L n. Né? Deixa eu escrever de novo, vai ficar mais fácil de ler. Pi x sobre L n. Tá? Então, veja, esse cara aqui é o exponencial complexa positiva, né? Tem o fator de raiz de 2L aqui. É o exponencial complexa positiva, esse cara aqui é o exponencial complexa negativa. Né? Então, a soma desses caras dá 2 vezes cosseno de π x sobre L vezes n, dividido por raiz de 2L. Certo? E agora aqui vai dar a mesma coisa. Só que agora vai dar menos i, porque aqui agora eu tenho, esse cara aqui é o negativo, esse cara aqui é o positivo. Só que o seno é ao contrário, por isso que fica aparecendo menos 2i seno do mesmo argumento, que não vou repetir aqui, só por causa de espaço, raiz de 2L. Tá? Então eu vou repetir agora o meu resultado numa próxima, aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser igual a F0 tio E0 de x. E0 a gente sabe que é só 1 sobre raiz de 2L, mas a gente vai deixar assim por enquanto. Tá? A soma de n de 1 até infinito. E agora eu tenho o seguinte. Eu tenho, olha... raiz de 2, tá? Tem o raiz de 2 aqui e o raiz de 2 aqui. Eu tiro o raiz de 2. F, R, tio n, que multiplica cosseno de π x sobre L n sobre raiz de L. Tá? Eu já vou mostrar por que eu fiz essa divisão dos coeficientes dessa forma. Esse i corta com esse i aqui, vai dar menos, né? Mas tem um menos aqui, então fica mais. Aí eu repito aqui, raiz de 2 f tio imaginário n. Essa aqui é a parte imaginária, mas isso aqui é um número real, tá?
né? Isso aqui é o número real, isso aqui é o número real também. O i está aqui. Ok? Isso aqui multiplica seno de π x n sobre L. Tá? Então, tá vendo agora que coisa engraçada? A gente tem uma decomposição da nossa série que está em termos de 3 funções diferentes, né? Uma constante, um cosseno e um seno. Tá? Bom, a gente pode, veja bem, a gente vai ter uma questão em relação à normalização, mas por enquanto, mas vocês vão poder ver rapidamente que o cosseno de quando o n for igual a zero vai dar uma constante, tá? E aí você tem esse termo aqui sendo reproduzido, tá? Então, e como o seno de zero é zero, a gente poderia estender essa soma de 1 para infinito, a gente faz ela de zero a infinito. Mas tem a questão da normalização que a gente tem que ver primeiro, certo? Então, vamos lá. Para nós vermos a questão da normalização, a gente precisa agora calcular, veja, os termos que aparecem aqui, essa combinação, EN mais EN estrela, tá? Então a gente pode fazer isso. Vamos ver agora o que acontece quando EN seta mais EN estrela. O que acontece com o produto interno desse cara com EN, veja, esse cara aqui não é nada mais do que cosseno, né? EN mais EM estrela. Tá? Usando as regras lá atrás, isso aqui a gente pode escrever. Na verdade, vou deixar escrito aqui para ficar mais fácil. A gente pode usar a regra da realidade da base, né? Isso aqui vai ficar mais E menos N, tá? Produto interno, EM mais E menos M. Aqui. Isso é muito fácil de ver, que isso aqui vai dar delta de Kronecker de NM mais delta de Kronecker de menos N menos M mais delta de Kronecker de menos N M mais delta de Kronecker de N menos M. Tá? Mas agora a gente tem que prestar atenção numa coisa importante. As nossas somas, elas vão de 1 a infinito. Então, meu N nunca é negativo. Nesse tipo de expansão aqui, agora, se eu fizer essa expansão pegando só a parte positiva de N, então eu não tenho coeficientes negativos. Se eles nunca são negativos, então o que acontece com esse cara aqui? Né? Se eu tenho um N positivo, o meu delta de Kronecker vai sempre ser assim, menos alguma coisa com outra coisa positiva. Então esse cara vai sempre ser zero. E esse cara também vai sempre ser zero. Esse cara aqui, o delta de Kronecker de duas coisas negativas, é a mesma coisa que o delta de Kronecker, né? Isso aqui é igual ao delta de Kronecker de N e M, tá? Vocês podem pensar rapidamente e se convencer disso. Então, isso aqui me dá um fator de 2 vezes delta de Kronecker de N, M. Então, tá vendo que esse cara aqui, ele tá com uma normalização a mais aqui, esse fator de 2, tá? Tá vendo? Esse cara aqui, ele tem um fator de, né, essa soma aqui, se vocês lembrarem, tem esse fator de raiz de 2L, tá? Então, tá vendo? Eu tenho que multiplicar, eu tenho esse cara aqui, ó, se eu quiser dividir os dois lados por raiz de 2 aqui, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, né? Agora aqui eu teria um fator, todo mundo aqui estaria dividido por 1/2, né? Porque fator 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 dá 1/2, né? E agora sim eu estaria na situação normalizada, tá? Então, ó, se eu pegar esse termo aqui, deixa eu mudar aqui. Cadê você? Se eu pegar esse termo aqui, ó, com 1 sobre raiz de 2, tá? E multiplicar por 1 sobre raiz de 2, eu tenho 1/2, que é justamente o que eu preciso para fazer o cosseno, que corta esse 2 aqui. E sobra só o fator de L, tá? Então, esse termo aqui normalizado, né? Esse cara aqui dá exatamente o cosseno sobre raiz de L, que é justamente o fator que eu separei aqui, ó. Tá? Então, eu só tive que fazer essa brincadeira toda porque tem esse fator da normalização, que é o fator de 2, que ele complica um pouco as coisas, tá? Então, isso aqui dá para ver que, então, o produto interno de cosseno com cosseno vai dar esse delta de Kronecker aqui se eu fizer a normalização apropriada para ele. Tá? Bom, se você fizer essa mesma brincadeira aqui
Para o caso do seno, né? Então você vai ter uma coisa assim. E, N. Aí eu já vou fazer direto, eu vou dar os passos direto aqui, mais rápido, tá? Aqui tem o fator de menos, estrela, tá? Produto interno, EN, menos EN, estrela, tá? Esse cara aqui, ó, vai dar o produto interno desse cara com esse cara aqui, dá um delta de Kronecker, desculpa, é M aqui. N, M, tá? Esse produto interno desse cara com esse cara aqui, novamente vai dar outro fator de delta de N, M, tá? E aí é mais com mais. E aí o termo cruzado vai ter esse menos, assim, N menos M, menos delta, menos N, M. Mas tanto faz, porque esse cara vai para zero mesmo, pela mesma razão que esses caras aqui iam. Então, mesma coisa acontece para o seno, tá? Eu tenho um fator de normalização diferente, em vez de ser 1 sobre raiz de 2L, é só 1 sobre raiz de L, tá? Que vem desse meio a mais que apareceria ali. Então, para estar normalizado corretamente, eu teria que ter um fator de 2 aqui, fator de 2, raiz de 2 aqui, para dar um fator de meio aqui, e ter o delta de Kronecker, certo? A gente precisa ainda mostrar o que acontece quando a gente tiver um seno com cosseno. M menos EM estrela, tá? Bom, isso aqui vai dar delta de NM. Esse cara com esse vai dar menos delta de NM. Opa, já deu zero aqui. Tá? Né? Porque foi esse com esse e esse com esse. Agora, esse com esse dá negativo e esse com esse dá positivo. Tá? Mas esses caras são zero de qualquer forma, porque esses caras são os fatores que vão ter N e M menos M e assim por diante. Então, isso tudo vai ser igual a zero. Tá? Ou seja, senos e cossenos são ortogonais entre si. Ok? Então, agora a gente só precisa se preocupar com a última questão, que é a questão da normalização. Tá? Se eu considero aqui, aí isso aqui é importante, tá? Eu sempre peguei o caso, eu estou jogando esses caras aqui iguais a zero, não estou? Porque eu estou considerando que N e M nunca são iguais. Mas se eu incluísse na possibilidade do cosseno o N igual a zero, tá? O que aconteceria quando eu pegasse o 0, 0, 0, 0 aqui? Eu ia ter esse delta, só que esse delta aqui ia ser menos 0, 0, que também é 1. Então eu teria um fator de 2 a mais, tá? Que é justamente o motivo pelo qual esse cara aqui sobrou com o fator, esse cara aqui, né? Ele é simplesmente 1 sobre raiz de 2L. Certo? Então agora, se eu definir esse cara aqui com um fator de raiz de 2 aqui na frente, certo? Eu tenho agora a minha, como é que se diz? A minha série ela pode ser reescrita da seguinte forma. Eu vou chamar agora de AN como raiz de 2 F tio N, F tio N real, né? Ok, eu já vou explicar por que é o real. F tio é real. Deixa eu ver se eu estava usando. Era R minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo. Tá? 0. Desculpa. N. Tá? E vou chamar Bn de raiz de 2 F tio imaginário N. Aí vocês podem me perguntar, poxa, professor, mas aqui está aparecendo o meu F tio 0, não o meu F tio R 0. Mas acontece que você tem que lembrar que a condição de realidade diz que F tio 0 estrela é igual a F tio menos 0. Só que 0, 0, menos 0 é a mesma coisa. Então, o F0 ele só tem a parte real. Por isso que aqui eu posso escrever assim. Tá? Então, usando esses coeficientes aqui,
eu posso escrever agora a minha série de Fourier para f como sendo somatório de n de 0 a infinito de an cosseno de π x sobre ln mais bn seno de π x sobre ln. Tá? Que aí eu tenho a série de Fourier em termos de senos e cossenos, que é a maneira convencional que vocês estão acostumados. Tá? E que tem essa relação com esses coeficientes aqui. Mas eu podia muito bem fazer o meu produto do f agora com essa base, ou do cosseno ou do seno, e extrair o meu f, meus a e b's diretamente dela. Tá? Então, pessoal, isso aqui vai ser muito útil para a gente quando a gente for trabalhar com método de separação de variáveis. No método de separação de variáveis, você geralmente encontra, quando você usa coordenadas cartesianas, você encontra autofunções ali, que são essas autofunções de Fourier. Agora, vocês já sabem que essas autofunções de Fourier, que são esses senos e cossenos, uma exponencial complexa, elas formam uma base completa no espaço. Então, você pode descrever qualquer função como uma combinação desses caras, né? E aí você pode, então, agora traduzir as suas condições iniciais ou condições de contorno nesses caras. A gente vai ver isso em exemplos específicos, tá? Eu acho que, se eu não me engano, o Griffith chama isso do truque de Fourier, né? Essa inversão, né? Mas sabendo que essa inversão toda passa por todas as coisas que a gente está falando, tá? Da decomposição de uma função no espaço vetorial. Esse espaço vetorial agora ele tem uma base que é contínua, que é discreta, mas é infinita, né? É interessante, eu acho que uma última coisa para vocês verem de interessante é que, se vocês pegarem, por exemplo, agora f, produto vetorial G, é fácil ver que isso aqui vai dar somatório de f tio estrela n, g tio n. N de menos infinito a infinito. Olha lá o que está acontecendo. O produto interno, da mesma forma que o produto interno de dois vetores é a soma do produto das componentes, aqui a mesma coisa está acontecendo. Exceto pelo fato de eu ter o complexo conjugado, mas o complexo conjugado vai simplesmente ser, eu vou ter parte real e imaginária que vão satisfazer uma expressão parecida, né? Igual, na verdade. Vai ser sempre um somatório dessas coisas todas. Então aqui eu tenho uma analogia total com o espaço vetorial. Analogia não, isso aqui é um espaço vetorial, certo? E só que tem uma série de complicações, que entra toda a parte de análise funcional, que a gente não vai entrar, porque a gente não precisa, né? A gente vai usar isso como ferramenta, né? Nós não precisamos agora demonstrar que essas ferramentas de fato funcionam e tal. A gente precisa só saber quais são as condições para isso acontecer, tá? Eu acho que isso ficou um pouco mais longo do que eu estava esperando, mas eu acho que é importante que vocês entendam bem essa parte, principalmente porque isso aqui funciona como um protótipo para várias funções, tá? Então, na verdade, a gente mostrou que isso acontece para essas funções de Fourier, para exponencial complexo, cossenos e senos, mas vocês vão ver, se a gente conseguir entrar no detalhe, isso seria um conteúdo adicional, assim como esse. Mas se a gente conseguir ver o problema de Sturm-Liouville, a teoria de Sturm-Liouville, você consegue mostrar que os resultados de equações diferenciais ordinárias, aqueles que vocês estudaram bastante, usando o método de Frobenius, por exemplo, pode ser escrito nesse formato. Você introduz uma integral, você introduz um produto interno, e você mostra que esses caras, essas soluções satisfazem, formam uma base num certo espaço, sob que condições, né? E que, na verdade, as funções de Fourier são um caso particular dessa noção mais geral, tá? Bom, pessoal, é isso por enquanto. Até a próxima.